Todo mundo quer longevidade, todo mundo quer que cachorro viva muito, mas pouca gente faz o que realmente importa. Eu vejo muita gente gastando com coisas desnecessárias e deixando passar coisas básicas que são essenciais para isso. Por isso que hoje eu trago 5 hábitos que fazem o seu cão viver pelo menos mais 10 anos. São práticas super simples que vocês podem aplicar aí no dia a dia e que não custam nada. Só que precisa pôr em prática, tá? Não dá pra sair daqui sem colocar nada disso em prática e achar que só ver o vídeo vai fazer o seu pet viver mais de 10 anos, porque não vai. São coisas aí que a gente precisa incluir na nossa rotina. E quando eu tava separando o conteúdo desse vídeo, eu tava roteirizando ele, eu pensei nos 5 hábitos mais comuns ali para trazer para conversar com vocês, mais fáceis, digamos assim, né, de colocar em prática, porque teriam muitos outros que a gente poderia ficar aqui falando, mas quando as pessoas passaram pelo meu consultório, e eu repeti essas orientações, muitas. Então eu pensei, cara, eu vou trazer aquilo que eu também gostaria de ter ouvido antes, que meus clientes gostariam de ter ouvido antes de chegar no meu consultório com algum problema, né? Gastando dinheiro e tempo e coitado do animal sofrendo por algo que a gente poderia ter evitado. E para você que caiu aqui sem saber nada, meu nome é Rafaela Femalcini, eu sou médica veterinária. Eu trago aqui no canal dicas simples, básicas, para a gente colocar em prática no nosso dia a dia que fazem os nossos animaizinhos viver mais e melhor. Se você ainda não me acompanha nas outras redes sociais, como Instagram e TikTok, é @vet.rafaelafemalcini. Lá eu compartilho um pouquinho do meu dia a dia, às vezes um vlog ou outro, atendimentos que eu faço, casos que eu atendo, a minha rotina mesmo como médica veterinária, tentando espalhar informação de qualidade, espalhar ciência para as pessoas, para que vocês fiquem cada vez mais bem informados, que a gente faça desse mundo um lugar melhor para os nossos pets, para os animais de modo geral. E vou ficar muito feliz de te ver por lá, então se você puder me dar essa honra de me ver por lá, eu agradeço. Quando a gente fala sobre hábitos, sobre dicas, eu não gosto muito da palavra dicas, eu prefiro orientação, abre um mar de possibilidades, né? Então, mas a minha intuição aqui é principalmente setar a tua mentalidade para um caminho que realmente importa, um caminho que vai fazer diferença, com informações vindas de verdade, por um médico veterinário no qual você pode confiar, tá? Todo dia eu falo que prevenir é melhor do que remediar. Desde que eu comecei a minha vida acadêmica lá na faculdade, acompanhando a rotina clínica no hospital, a gente vê inúmeros casos que poderiam ser evitados através de atitudes simples, através de prevenção. E desde então eu tenho focado o meu olhar para isso, eu tenho tentado trazer essas informações para as pessoas para que a gente evite problemas no futuro. Quero que as pessoas enxerguem através das minhas lentes, das lentes de um médico veterinário, de como as coisas podem ser evitadas, né? De quantos problemas a gente pode evitar, de quanto sofrimento a gente pode evitar. E eu não falo isso porque eu quero te fazer não procurar um médico veterinário. Muito pelo contrário, eu quero que você procure um médico veterinário com sabedoria, para fazer uma consulta preventiva, para pegar essas orientações, assim como eu estou fazendo com vocês agora, e pôr em prática na sua vida, para que no futuro a gente evite um problema, entende? Procurar um médico veterinário com sabedoria é procurar fazer um protocolo de vacina específico para o seu pet, exames preventivos, as próprias vacinas, né, que são preventivos, consultas de rotina, na qual a gente avalia todo o animal, a gente te passa que ração que é específica para o seu animal, será que a raça dele precisa de coisas específicas que vão evitar problemas lá no futuro? Então, recolher com esse médico veterinário informações e orientações que são muito valiosas, que vão fazer seu pet viver mais e melhor. Mas se você é daquela pessoa que acha que procurar um médico veterinário, sendo que seu pet não está doente, é gastar dinheiro à toa, mas aí você entra na Pets e faz a festa,
a gente precisa aqui alinhar algumas coisas. Porque você poderia ter guardado esse dinheiro que você gastou com coisas banais para algo que realmente importa, que nem eu falei ali das vacinas, de uma ração de qualidade, desde que indicada por um profissional, ou simplesmente que você só tenha feito uma reserva de emergência, né? Que evite gastar esse dinheiro com coisas banais, mas que guarde esse dinheiro para uma eventual necessidade. Mas tudo bem, partimos do princípio que você é uma pessoa que está aqui procurando informação de verdade, vinda de uma médica veterinária. Eu vou te dar 5 hábitos gratuitos para vocês começarem a colocar em prática a partir de hoje, tá? Vamos pensar junto, porque assim, ó, eu vou dar o hábito, mas a gente também vai discorrer um pouco sobre para vocês entenderem o porquê daquilo que eu tô falando, tá? Hábito número 1. Tô olhando para baixo porque eu tô olhando aqui para não esquecer dos 5, tá? Hábito número 1. Cão tem que andar na guia. Sim. Partindo do princípio que o cão tem mentalidade de criança, a gente não pode deixar ele solto por aí. Quem tem que ter essa noção é a gente. Guia é medicina preventiva, evita acidentes, evita ataque de outros animais, evita fugas, evita atropelamento. Entendeu como é medicina preventiva? A gente previne um problema. Algo que você gastaria R$ 50 numa guia ou R$ 5.000 numa cirurgia por uma perna quebrada do seu cachorro que fugiu e foi atropelado. Tá entendendo onde eu tô querendo chegar? Algo que parece inofensivo e banal para algumas pessoas, acredite em mim, é um ceifador de vidas. Não consigo contar para vocês quantas vezes eu já atendi trauma, problema, atropelamento, seja lá o que for, por causa de cachorro que não estava na guia. Muitas. Então, guia, gente, por favor. Cachorro para passear só na guia, ok? Hábito número 2. Dosar a ração do cão, não deixar à vontade. Se você é aquela pessoa que tem aquele alimentador, que cai comida infinita, a gente precisa conversar. Cães não são petiscadores como os gatos, que vai lá, come um pouquinho e vai embora. Cachorro come infinito. Ah, mas o meu cachorro não come infinito. Calma aí que eu já vou te explicar por que a gente tem que controlar a ração, tá? Primeiro que a gente tem que entender que quantidade que esse cachorro tá comendo. Se a gente deixa lá à vontade, a gente não sabe quanto que ele tá comendo. Outra, passível de contaminação. Pode vir formiga, pode passar rato, pode pousar mosca, acabar contaminando, esse animal vomita e a gente não sabe por quê. No fim, é uma ração que tá lá contaminada. Entendeu? E outra, você tem que saber de onde que tá vindo essa ração também. Porque se você tem o hábito de comprar no granel, precisa comprar pacote fechado. Você que tem que saber a qualidade dessa ração que você está oferecendo. Desde validade e até de possível contaminação, né? Porque a gente sabe que existem lojas e lojas, às vezes mistura ração velha com ração nova, você vai lá, compra numa boa intenção e acaba comprando algo que já está contaminado, tá? Outra coisa boa de comprar um pacote fechado, porque no verso do pacote tem uma tabela com informações nutricionais e uma tabela que descreve a quantidade que seu pet deve comer. Porque uma vez que você deixou ração à vontade, você também não sabe a quantidade daquilo que ele come. Nem qualidade, nem quantidade. E a gente precisa ter esse controle, tá? Hábito número 3 é sobre água. A pergunta é: você tomaria a água que você oferece para o seu cachorro? Se a resposta for não, você deve trocar para uma que você tomaria. Não é porque é um cachorro que a gente pode banalizar essas coisas básicas do dia a dia, tá? Ah, Rafa, mas o cachorro toma água da chuva. Nossa, meu cachorro come cocô. Por que eu vou me preocupar com água? Porque sim, qualidade da água está totalmente ligada à quantidade de água que esse cachorro toma. Se ele tiver uma água de péssima qualidade, ele vai tomar menos. Ele vai tomar só quando ele estiver morrendo de sede, porque coitado, né? Quando a gente limpa a água, limpa pote, a gente vê que eles tomam mais. Ah, não, doutora, mas o meu cachorro toma bastante. Amiga, limpa o pote, tá? Coloca uma água que você tomaria. Partindo desse ponto que a gente vai conversar sobre água, tá bom? Hábito número 4, inspeções pós-passeio. Aqui a ideia é, vamos passear, chego em casa, vou inspecionar todo o meu cão. Por quê? Eventualmente nesse passeio ele pode ter um carrapato, uma pulga, ou ele pode ter se cortado, por exemplo. E
na hora ali que ele se machucou, ele se cortou. Vamos usar isso de exemplo. Talvez a adrenalina estava tão alta, ele estava tão animado porque ele estava no passeio, que ele nem notou que ele se machucou. E aí chega em casa, você também não percebe, porque não faz a inspeção, e vai ver ali dias depois, quando já tá uma ferida totalmente contaminada e a gente fica desesperado porque não sabe quanto que isso aconteceu. Agora, se você inspeciona depois do passeio, você já pega ali no começo, já começa a tratar, já sabe que foi no passeio também, né? Tem tudo isso. E o mais importante de tudo, que é o meu foco aqui, é pensando em parasita. Porque assim, podemos entrar em contato com um carrapato, por exemplo, aí no passeio, e esse carrapato subir no nosso animal. Então, assim, inspecionar e já tirar esse parasita dali. Ai, doutora, mas não, comigo não precisa porque assim, ó, o meu cachorro, ele toma aquela medicação que protege ele 30 dias contra carrapatos. Eu sei, só que essa medicação ela fica na corrente sanguínea. Então o carrapato tem que subir, se fixar para ele sugar o sangue, porque o veneno tá no sangue, para daí o carrapato morrer. Entendeu? Se você inspeciona, às vezes esse carrapato só tá andando, ele só tá no pelo, ainda não foi pra pele do animal, entendeu? Porque esses remédios ali que a gente dá, eles não são repelentes, eles não evitam a subida do parasita. Eles vão matar o parasita depois que o parasita já se fixou. Então a inspeção é pra gente prevenir isso, é antecipar, não deixar o parasita se fixar, entendeu? Por isso que é tão importante. Inspeção pós-passeio é muito importante, principalmente para quem não está fazendo uso de antiparasitário. Aí mais ainda. Mas aí se está fazendo passeio fora de casa, em áreas que podem ter parasitas, ou você foi uma vez e viu que tem que fazer uso de antiparasitário. Em hipótese alguma a gente pode deixar o nosso pet suscetível a esse tipo de coisa, tá? E hábito número 5, enriquecimento ambiental. Por que a saúde mental é tão importante quanto a saúde física? Ultimamente eu tenho atendido muitos casos de problema de saúde mental nos animais, cão e gato, mas aqui o nosso foco é cão, né? Então, ansiedade de separação, com estresse, né? Bem importante, às vezes até passível de usar ansiolítico. Então, e a gente vê que na nossa rotina, às vezes a gente acaba banalizando algumas coisas. O cão, ele é extremamente sociável, né? E assim, ah, doutora, mas eu tenho ali a caixinha de brinquedo, é ele que não brinca. Mas, gente, a gente precisa estimular essas brincadeiras. Não adianta deixar o brinquedo ali, ele sozinho, ele vai deitar no sofá e vai dormir. E não é porque ele dorme o dia inteiro que ele tá bem, ele tá confortável. Às vezes ele tá entediado, né? Tem cão que quando tá entediado dorme, e tem cão que quando tá entediado começa a destruir a casa toda. Depende, né? Então a gente precisa pensar um pouco nessa saúde mental também, enriquecer a casa, mas mais do que ir lá na Pets comprar um monte de brinquedo, é brincar com o cão, é dedicar um tempo pro cão, sabe? É sair do celular um pouco, é focar, uma brincadeira focada nele, nem que seja 15 minutos, mas isso já é muito. Eu gosto muito de indicar passeio para os meus clientes, porque passeio é um exercício bom tanto para a saúde mental quanto a saúde física. Mas assim, ó, o passeio é o passeio do cão, tá? Não é a sua caminhada. A sua caminhada é ritmada, liga ali o Strava e vambora. Não. Não, 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 não. O passeio do cão é para o cão. Então ele vai, ele volta, ele cruza a estrada, ele descruza, ele vai lá cheirar, ele faz um xixi, ele volta. Isso é um passeio do cão, isso é um passeio saudável, e não você ficar puxando a guia o tempo todo. Porque o cão, beleza, se você puxar aqui, você vai fazer um passeio ritmado, que é bom só para saúde física, mas não é bom para saúde mental, porque ele não explora o ambiente. E o cão precisa explorar, precisa cheirar, precisa botar o fuço em coisas aleatórias para cheirar, explorar e trabalhar o maquinário mental dele, entendeu? Por isso que passeio é tão bom. Só não dá para confundir com a tua caminhada e ficar puxando a guia toda hora, porque daí não é passeio, tá? Acho que é importante a gente entender isso. Sempre na guia, né? Já falei. Sempre supervisionado, né? Já falei também, pra gente não ter aí outros problemas associados com esses passeios, tá? Acho que isso aí já ficou bem claro. E também eu acho que a gente pode incluir um sexto aqui, que veio na minha cabeça agora que é super importante, fica como bônus, escovar os dentes. 90% dos pacientes que eu atendo têm uma saúde oral debilitada. E a gente só resolve escovando o dente. Então, cria uma rotina de escovação também, tá? Não é brinquedo não, gente.
bicho não é brinquedo, não. A gente precisa ter cuidado, precisa de amor, precisa de paciência, tem que ter dedicação, tem que ter responsabilidade. É uma vida, né, que depende 100% de você. Então, esquece bens materiais, esquece coisa fútil e vamos focar no que realmente importa, tá? Vamos trazer uma rotina de qualidade, vamos incluir esses 5 ou 6 hábitos que eu trouxe na nossa rotina. Usa sua inteligência para fazer boas decisões, usa o teu senso de justiça para falar por aqueles que não podem, usa a tua, vamos pensar em honestidade consigo mesmo, né, com os outros, quando você chegar no veterinário e gastar com aquilo que você sabe que poderia ter sido evitado, não dá para falar que o serviço do médico veterinário é caro, né? Eu acho que aí a gente tem que ser muito honesto e dizer, poxa, agora eu vou ter que abrir o bolso e pagar, né? Porque eu deveria ter prevenido, não fiz, agora vai custar mais caro, porque prevenir é sempre mais barato do que remediar. Então a gente tem que ser honesto com isso aí também. Quem será que deixou caro, né? Será que eu que negligenciei tudo agora? Enfim, acho que vocês entenderam aqui o ponto. Você que é um tutor, um responsável muito interessado que ficou até aqui, eu quero te propor entrar para o meu treinamento, o SOS Pets, um treinamento de primeiros socorros voltado para cães e gatos, no qual eu fiz todo o treinamento lá. Trouxe toda a minha expertise nessa área aí, que eu já atendi muito, e fiz algo muito especial para donos para pai e mãe de pet se sentir preparado para saber agir em inúmeras situações de urgência e emergência aí que acontecem no dia a dia e realmente estar preparado para salvar vidas, em colocar em práticas habilidades ali que são essenciais, que na verdade todo mundo deveria saber, né? Se você gostou desse vídeo, eu tenho certeza que você vai gostar do meu treinamento. Eu vou deixar o link aqui na descrição para quem tiver interesse. E pessoal, eu encontro vocês no próximo vídeo então. Com mais orientações, salvando vidas, trazendo ciência, informação de verdade, vindas de um profissional, informações nessas que vocês podem confiar, que não é fake news, que não é qualquer pessoa falando besteira por aí na internet. Vocês podem levar muito a sério o que eu tô falando aqui para vocês, são anos de experiência que eu tô resumindo e trazendo em vídeos aqui. Tem muita coisa boa vindo, eu tô fazendo mais roteiros, tô pegando os comentários de vocês aqui no canal também. A gente tá só começando, mas eu acho que a gente vai criar uma comunidade muito legal. Se você ainda não assistiu o meu vídeo anterior, assiste, tá? Nele eu falei sobre 5 hábitos também gratuitos que vão fazer o seu gato viver mais 10 anos. Então eu vou deixar o cardzinho aqui em algum lugar e clica lá e assiste esse vídeo aí também.